Seja bem-vindo à EBAD, Escola Bíblica à Distância da Primeira Igreja Batista de Piraquara. Muito bom dia, queridos irmãos da PIB Piraquara. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica à Distância, né, para ser mais exato, desse fim de semana. Eu sou Marlon Reguilin, estou aqui com o pastor Carlos e o irmão Ricardo para trazer para você mais um conteúdo acerca de Gênesis, esse livro tão relevante da nossa Escritura. Muito bom dia, pastor Carlos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marlon. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos ouvem. Mais um dia aí agraciado por Deus. Vamos que vamos. Vamos falar mais um pouco do Gênesis aí. E hoje eu acho que encerramos, né? Ou rapaz, não? Olha, isso é uma coisa inacreditável. Eu acho que nem a gente acreditava nisso. Gui, solta o We Are The Champions aí pra nós, porque, meus queridos, hoje a gente concluiu Gênesis contra todas as expectativas, talvez, pastor Carlos? Eu não Aleluia! Foi sofrido, foi dolorido. Esse panorama foi o maior de todo o tempo, rapaz. Sangue, suor e lágrimas, mas pela graça de Deus. Tinha dias que era na base do ódio. Pela graça de Deus a gente conseguiu, no episódio de hoje, chegar no capítulo 50 de Gênesis e concluir essa visão panorâmica, talvez nem tão panorâmica assim, vocês vão nos dizer aí, deixem aí nos comentários, mas o fato é que nós chegamos ao capítulo 50 de Gênesis. Então hoje a gente continua falando um pouco sobre José, não é? Falamos sobre primogenitura, falamos sobre tribos, falamos sobre o primeiro movimento separatista da história, o primeiro Sul é o meu país que existiu, a gente dá uma pincelada nisso. Falamos sobre bênçãos e sobre perdão, mas também sobre confrontos, não é? Falamos sobre a soberania de Deus, essa talvez seja a tônica de todo o livro de Gênesis, né? A soberania de Deus. Falamos sobre o temor a Deus, falamos sobre um testamento que Jacó deixou, né? Já naquela época existia um testamento, né? Falamos sobre esperança na promessa e já damos, como eu posso dizer, um spoiler da expectativa que havia no povo de Israel. Não é um anacronismo falar isso, né? Jacó tinha sido mudado o seu nome para Israel. O povo de Israel já ansiava ali no finalzinho de Gênesis o retorno para a Terra Prometida, né, que vai acontecer no livro do Êxodo, que é o próximo livro que nós estudaremos nas próximas semanas, não é? Mas, por enquanto, vamos encerrar esse Gênesis aí, né, pastor Carlos? Porque, amém. Que foi sofrido, mas Deus nos abençoou e nós fomos muito edificados ao longo desse processo. Esperamos que você também. Bora pro episódio? Bora pro episódio. Bora. Então, na última aula, a gente viu que José padeceu muito na vida, foi um homem muito sofrido, né? A gente pode dizer, mas ele prosperou também. Deus o abençoou, né? Ele foi para o Egito, e ali no Egito, através das suas habilidades, da confiança que ele conseguiu conquistar, ele virou ali meio que o CEO do Egito, né? O chefe do negócio ali, o faraó deu muito crédito para ele, e de fato, se não fossem as previsões de José, eu quase falei Moisés aqui. As interpretações, as né? interpretações de José. Eu até não sei se eu não falei Moisés no começo do episódio, estou em dúvida agora, mas se eu falei Moisés, descartem e lembrem que é José. Então José, ele está lá no Egito, ele fez, como o pastor bem lembrou, as previsões, e o Egito dessa forma prosperou. Então até o 41 a gente lê isso. E aí nós entramos no capítulo 42. Porque a gente sabe que, exceto o Egito, todas as nações, todos os povos daquela região muito sofreram. Ninguém tinha comida, né? Acabou os mantimentos. Então, todo mundo ia até o Egito comprar esses mantimentos. Chegou uma hora que o povo de Israel também teve que ir comprar, não é? E aqui no 42 a gente vê que Jacó, ele, no versículo 1 aqui, ele soube que no Egito havia trigo e ele disse aos seus filhos, ele até, né, coloca aqui de uma maneira meio brusca, né? Por que estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que tem trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, né? Ó, vocês estão marcando toca aí, né? Vão morrer de fome? Vão lá no Egito e comprem esse negócio aí. E aí, meus amigos, é aí que a mágica acontece, né, Ricardo? Sim.
Então José, ele já está esperando e de repente chega um pessoal lá, né? José manda perguntar. Ele, na verdade, ele reconheceu, né, no versículo 7 que diz: José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. José foi dissimulado. Ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Então responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José, versículo 8, reconheceu seus irmãos, mas eles não os reconheceram. Não reconheceram. Então lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E José começa a acusar eles, né? Eu acho que é meio para pôr os caras na defensiva, né? Sim. José porque também talvez eles deviam estar com medo, né, de ir ao Egito. Sim. Porque eles venderam o filho da época, né? E eles venderam seu irmão para esse povo. Sim, sim. Então o medo era grande. E eles falam: não espião coisa nenhuma, a gente só veio aqui comprar uma comida, a gente só quer o miojo, né? Então tranquilo. Mas José insiste porque ele fala: não, vocês são aí né? São espiões. Tudo que vai e volta, né? E aí, meus amigos, eles não percebem, né? Eles não percebem o que está acontecendo. José mantém eles ali preso, diz o versículo 17, por 3 dias. Por 3 dias José mantém eles presos, até que no versículo 18 ele diz que tem misericórdia. Não, olha, eu tenho temor de Deus, então se querem salvar a vida de vocês, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixa um de vocês aí, quantos eram? 12? Eram 11 porque uma era mulher. 11 porque Benjamim tinha ficado, né? Mas quem estava ali, né, comprando os cereais, estavam 10 irmãos, né? 10 irmãos. 10 irmãos estavam ali na presença de José, porque um ficou, né? E José já estava ali, José, né? daí somar seria 11, mas Benjamim ficou, né? Benjamim ficou. Ficou, o pai não permitiu, na verdade. Então eles estavam ali em 10, José falou: vocês são em bastante aí, deixa um de vocês aí, isso, né? E me tragam esse irmão caçula que vocês estão falando, porque eles, né, já tinham falado do caçula e José já pescou. E o caçula, Benjamim, é irmão de pai e mãe, né? Benjamim e José eram irmãos de pai e mãe, né? Isso. É o filho É o filho Raquel, legítimo, né? Do pai, né? De Jacó. Então, os preferidos da Raquel também, né? Se José já não estava com o pai focou em Benjamim. E aí ele fala: então deixa um aí. E aí eles têm esse insight, né? No versículo 21 eles dizem: olha, certamente nós estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Sim. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia, não é? E aí o que acontece aqui no versículo 22... Rubem ainda fala, né? Eu avisei para vocês aí, não maltrate o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora estamos prestando conta do sangue. E legal pensar também que essa questão deles estarem no Egito era perigoso, porque até Abraão tinha advertido quando Abraão ele mente falando que era sua irmã. Porque ele, por meio do povo. Por quê? Porque os egípcios tinham fama de, eles vão matar. Eles matam. Tanto que tá lá em Gênesis 20, 11. Que diz mais sobre isso, depois se vocês quiserem ler. Então, os irmãos dele, que não sabia que era José, estava preso e devia estar literalmente com muito medo. Muito medo. Com muito medo. Sim. E aqui é legal você ver aqui no versículo 23, né? Eles conversavam entre eles, eles falavam isso. E eles não faziam ideia que era José e, por consequência, não faziam ideia que o governador do Egito estava entendendo o que eles estavam falando. E passou 13 anos, né? Exato. Porque José, quando ia falar a eles, usava um intérprete, né? José falava em egípcio pro cara, o cara falava em hebraico. Aí eles falavam em hebraico, o cara traduzia para ele. Só que ele entendia os dois. Ele entendia tudo que estava sendo falado em hebraico, né? E aí, o fato é que José escolhe Simeão, né? Manda prender Simeão e fala pros caras: vão para lá e tragam o primogênito aí, que eu quero ver esse primogênito, né? E aí o povo volta para Canaã. Só que aí, né, Ricardo, acontece... José é muito safo,
mandou colocar o pagamento de volta, né? Eles deviam ter pago ali muita prata, né? Com certeza. Compraram certamente muito... Um valor alto aí. Muito mantimento e pagaram em prata. E José, no meio da noite, provavelmente fala para eles, fala para os seus servos, né? Ó, vão lá e coloquem de volta essa prata, né? E aí, quando eles chegam em casa, que eles veem... Aliás, no meio da viagem já eles veem que estão com a prata, né? Sim. Só que aí quando eles chegam em casa, eles já dão a letra para Jacó. Ó, o negócio é o seguinte, se a gente voltar, tem que levar o caçula, né? Porque o homem lá ficou com um dos nossos irmãos. E se a gente quiser ver ele de novo, se a gente quiser voltar, se a gente quiser comida, tem que levar o Benjamim aí, porque quer conhecer o Benjamim. Imagina, eles não deviam estar entendendo nada, né? Por que tudo isso estava acontecendo, né? E aí já pro vinho, tanto que aqui no Jacó, você vê aqui ainda no capítulo 42, que Jacó, ele fica relutante, né? Ele fala, opa, já perdi um, né? No versículo 36, tende-me privados de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele fala, poxa vida, né? Já perdi um, o outro tá preso e tal. Não leva o Benjamim, não. Só que chegou uma hora que a comida começou a acabar, né? Os grãos acabaram e aí eles precisavam voltar, comprar mais grãos, né? E aí Jacó fala para eles, fala, ó, vão lá, né? Vão lá e tragam mais grão. Aí Judá fala, opa, só vamos se levar o caçula aí, porque senão o bicho vai pegar pra nós. Vai junto. Se a gente aparecer lá sem ele, o bicho vai pegar pra nós. E aí eles... Jacó, eu imagino que ele não tinha muito o que fazer, né? Ele teve que autorizar isso, que os filhos levassem Benjamim. E, de fato, eles descem para o Egito com Benjamim. Isso. E então, nesse capítulo traz a questão de José trazendo o seu primeiro teste para a família, né? Trazendo o seu primeiro teste para os irmãos, porque ele acaba aproveitando a circunstância da fome para trazer até uma reconciliação com a sua própria casa, né? A sua família já estava despedaçada. Sim. O pai que amava José já não tinha mais José. O Simeão já estava preso. E agora Benjamim ia para a fita, né? No pensamento do pai. E eu acho que também uma coisa legal aqui que, apesar que o Marlon comentou agora, não tinha muito o que fazer. Realmente, né? Eles estavam sem nada, né? Estavam numa seca total. Então eles precisavam dos grãos que tinha no Egito. Mas e só era só lá, né? Eu acho que lá no versículo 14, se dá uma lida nessa aí pra ver como é que tá. Qual o capítulo, 43, Ricardo? 43. 14, na minha tá aqui. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Mas eu acho que aqui, aí ele tá, na verdade, assim, apesar de tudo, ainda esse é um temor a Deus. Sim. Né? Como se falar, não, se Deus quer levar meus filhos, então leva, né? Quem sou eu para impedir? Então, acima de tudo, ainda ele, no final das contas, ainda ele tá falando de Deus ali. Isso, né? Se Deus quer assim, vai ter que ser assim, né? Então, que ele diz, quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Sem filhos ele ficarei, mostra a resignação, né? Ele falou, olha, já se entregou ali. Os irmãos, então José, ele confronta os seus irmãos na vida e a morte. Ele faz nesse capítulo os irmãos confessar a sua culpa, né? Quando eles estão na prisão, no versículo 21 ao 24, ele mostra o temor a Deus, tanto ele quanto o pai, né? José mostra no versículo 18 e no versículo, se eu não me engano, 28, também tem essa questão do temor a Deus. E os irmãos já tem mais uma carga nas costas. Por quê? Porque tem que voltar para pegar Simeão e proteger Benjamim. Então, já não tá fácil para eles. O Egito... E ainda com a culpa que eles não falaram pro pai que tinham vendido José, né? Isso porque eles nem contaram sobre José. Então, já tem uma culpa nas costas. Tá com medo dos egípcios.
Porque o povo era perigoso. Tinha que trazer Simeão de volta. Estavam com fome. E tinha que proteger o outro filho amado do pai. O nível de estresse devia estar muito alto, né, cara? Olha aí a ansiedade atacando naquele período. Meu Jesus. Mas eles de fato descem pro Egito, levam Benjamim e aparece lá na presença de José com Benjamim, né? Sim. E José chama eles para um banquete, né? Eles devem ter ficado meio perplexos com isso, mas José chama eles para um banquete. E aqui diz, no versículo 34 do capítulo 43, que a porção de comida de Benjamim era 5 vezes maior. 5 vezes maior. Outros, né? Então, forrou ali Benjamim Olha de comida dica, né? e tal. E eles festejaram e beberam à vontade. E aí, no capítulo 44, José, mais uma vez, dá ordens ao administrador da casa. Olha, encha a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, né, um objeto pessoal, na bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E aí o rapaz faz isso, né? Então ele já tinha um plano aí, né, Ricardo? Ele, acho que ali ele já queria se revelar, né? Com certeza, né? Eu já tava... Usou de estratégia mesmo, né? Como aqui, até o título, né? Algumas bíblias dizem estratagema de José para deter seus irmãos. Então ele já tava pensando, né? E aí, eu acho que é legal também, eu não lembro bem o versículo aqui, que ele fala, né? Depois que a taça que ele consegue ver o futuro, né? Então, tipo, ali ele tá falando usava para adivinhação. De adivinhação, né? Depois ele até vocês não sabem vocês que eu consigo prever o futuro com essa taça, né? Tipo, tirou uma onda ali com eles. Vocês vacilaram, né? Porque com essa taça eu consigo enxergar as coisas, né? E aí eles de fato encontram na bagagem do caçula, né? E aí, meu irmão, o José fala que vai prender eles, né? Vai prender o caçula ali. Eu acho que com certeza isso é para botar uma pressão nos caras, né? Botar uma pressão nos irmãos. E aí Judá se compadece, fala, ó, deixa eu fico no lugar dele. Já que é para ficar alguém, deixa que eu fico, porque se a gente voltar sem Benjamim, o pai vai bater as botas, não vai aguentar não, né? Ele vai bater uma tristeza muito grande, né? E aí é que José decide se revelar para eles, né? Eu estou procurando o versículo aqui. E aí no capítulo 45, José de fato se revela, né, Ricardo? Aqui ele, já não podendo mais se conter diante de todos que estavam ali, ele gritou, né? Ó, tira todo mundo aí, sai todo mundo. E quando ficou somente os israelitas ali, ele falou a verdade, né, Ricardo? E aí, nesse capítulo, ele acaba, não aguenta realmente, se revela, né? E é legal a gente ver aqui, atentar a partir do versículo 4, né? Cheguem mais perto, disse José, né? Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Né? Daí ele fala que a fome que assola a terra já está há 2 anos, que era aquela questão dos 7 anos, né? Sim. Do que ele tinha visto do sonho de Faraó. E ainda falta mais 5. Não haverá plantio nem colheita. Então Deus me enviou adiante, versículo 7 agora, para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas, né? Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Então aqui ele se revela e fala, e realmente o plano de Deus, né? A soberania de Deus, né? Soberania de Deus, né? Que ele lembrou quando ele viu os irmãos do sonho que ele teve lá quando ele ainda estava com os irmãos, né? Que Deus dá esse sonho para ele, mostrando que os irmãos se curvariam a ele, né? Teriam reverência e tal. A hora que ele vê os irmãos, acho que ali caiu a ficha, né? Isso. Aí ele Verdade. Se tocou, né? Era eu fui isso, vendido, né? Mas eu tô aqui, era para isso. Aí ele viu que realmente ali, né? Quanto tempo depois, né? O plano de Deus estava se cumprindo. E como isso vai contra algumas, como eu posso dizer, algumas perspectivas teológicas que a gente vê hoje, que tudo é bênção, né? Que os planos de Deus na tua vida são só bênçãos e riqueza e nos... Cara, não existe. Olha o quanto José padeceu, né, cara? E ele tá falando, ele falou, tempo, que imagina, eu imagino como os irmãos eles estavam ali com remorso, né? Falou,
caramba, né? Aquele cara que a gente tanto judiou tá aí. E ele falou, mas isso aí não foi plano de vocês, não. Esse era o plano de Deus, para que eu tivesse aqui para abençoar vocês, né? Para que o povo não padecesse tanto com essa fome que abateria ali toda a região, né? É muito, muito relevante esses versículos no capítulo 45. E a gente vai ver também no final, né? Vamos dar um spoiler aqui já lá pelo capítulo 50, que quando Jacó morre, né? Aí os irmãos ficam temerosos de novo, né? Eles achando que eles tinham sido perdoados por José por causa do pai, né? E aí quando Jacó morre, eles mandam lá uma mensagem para José. Como é que é? Ainda estamos em paz, né? Não se vingue de nós, né? Tipo, nosso pai, ainda eles mentem, né? Nosso pai mandou falar para você isso e isso. Então, assim, tipo, apesar de tudo, eles ainda, quanto tempo eles ficaram sem confiar realmente, né, que tinham sido perdoados por José, né? Sim. E aí eles voltam pra terra de Israel pra avisar Jacó, né? Dar as boas novas, aí né? José fala pra eles irem, né? No 9, né? 45:9. Agora voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a região do Egito. Venha para cá sem demora, né? O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens, né? Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Então ele manda buscar aí o pai, né? E Jacó, né? Imagine, já fez as malas, né, bicho? Imagine a felicidade dele, né? Quanto tempo se passou entre... Né, aquele ato e a notícia de que José estava vivo, né? Então ele não pensa duas vezes, né? Capa o gato, vai para o Egito, né? Então no capítulo 46 aqui, Ricardo, pastor, eu não sei o que vocês sublinharam aí, mas ele basicamente conta a história de Jacó imigrando para o Egito, né? 46 vai dizer da mudança, né, de Jacó para o Egito. E eu achei legal a gente voltar um pouco também, se ver esse faraó, né, do tempo de José. Ele era um homem, se a gente for pensar, até que digno, né? Sim. Apesar, né, ele colocou um estrangeiro, né? Porque José, ele sabia muito bem que ele era um estrangeiro, não era um egípcio. Em um cargo ali abaixo dele só, né? O governador do Egito. Então ele estava só abaixo do faraó. E quando ele soube da notícia, né, dos irmãos de José e tal, ele ficou feliz também, tanto que ele mandou levar para buscar o pai. Ele deu as carruagens dele, né? Sim. Mandou várias carruagens para buscar. Então você vê que esse foi um faraó bom, né? Se a gente for pensar aí em termos... Mas o próximo... do Egito o próximo, os próximos, né? Os próximos, Mas enfim, aí no 46 é a mudança, né? Ele começa a falar, ele fala aqui também de algumas genealogias, a família, né? chega, fala aí dos filhos, né? E tal. E daí no 47, que é legal, José abençoou o faraó, né? Aí já está na presença do faraó no 47, que eles chegaram, né, da terra. E aí eu também falo um pouco, né, da escassez, né, que... Isso, ele fala dos anos de fome ali, né? Que havia gente passando fome em toda a região do Egito. As pessoas estavam morrendo por causa de fome. Vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e depositou no tesouro do faraó. Então aí o faraó estava cada vez mais rico, né? Cada vez mais rico. Eu acho que ele dominou a terra total. Era uma época, potência, né? Ali, né? Porque... PIB crescia a passos largos a cada ano. Aí os irmãos pensam que a primeira igreja batista. Era o produto interno bruto do Egito, meus irmãos. Então, o 47 fala um pouco disso. Aqui no 20, né? Aqui, né, Ricardo? Ele diz ali, ó. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. Porque não tinha mais dinheiro para comprar cereais, eles tiveram que ir trocando. O que eles tinham que vender era a propriedade. Foi o final, né? Exatamente. Então o 47 é isso, e aí a gente entra no capítulo 48, que agora vai começar a fazer sentido a questão da descendência ali. Sim. E das tribos. No capítulo 48 a gente já vê um Jacó já bastante debilitado, né? Ele já está vendo ali que o seu tempo está se concluindo, não é? E ele está ali na iminência de descansar no Senhor, né? Então ele chama José para que venha vê-lo, né? Deseja ver seu filho mais uma vez. E José traz seus 2 filhos,
José traz seus 2 filhos, que são Manassés e Efraim. E Jacó decide abençoar esses 2 filhos de José. Né? Ele decide dar uma bênção ali, como patriarca que era, a esses 2 filhos de José. Só que aí, Ricardo, acontece uma coisa inesperada, né? Só comentando também um pouco antes da bênção, né, que a gente vai ver ali mais pela metade do capítulo, no versículo 5, acho que é legal a gente olhar também, que Jacó fala para José, né, agora tomo para mim como meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. E aí, né, antes dele dar essa bênção, ele fala para José, agora esses filhos que você tem são meus, né? Eu vou adotar para mim. Tomei posse. E aí a gente vai ver lá acho que é do 10, né, 11... Então Jacó disse a José, nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos, né? Então ele estava realmente feliz, né, por ter visto novamente um filho que ele achava que tinha morrido, que estava perdido. Toma para si os filhos de José. E aí, a partir do 12, né, que ele vai começar, né? José tirou os rapazes junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. E com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita, né, sobre a cabeça de Efraim. Então, embora Manassés fosse o filho mais velho. Então assim, a mão direita geralmente teria que ir no filho mais velho. Isso. Mais uma vez essa família rebelde muda a questão dos primogênitos. Jacó mais rebelde. E aí ele inverte, né, e cruzou os braços, pôs a mão sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. E em seguida abençoou José, dizendo que Deus, diante do qual andara o meu avô Abraão, meu pai Isaque, o Deus tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe esses rapazes. Né? É uma bênção que ele está dando. É uma bênção que ele está dando. Né? E aí no 17... E ele diz, né, é importante o próximo versículo, sejam chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais. Preserve meu nome e o nome de Abraão e Isaque. E aí José vê que alguma coisa ali está errada, né? José falou, peraí. O pai não está batendo bem aqui, né? Não está enxergando direito, né? Deixa eu mudar aqui, né? Rapidão. E aí ele tenta... Ele não se agradou muito, né? Viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim e falar... tentou passar, né, a mão para a cabeça do Manassés, né? Ele pegou, né? Eu acho que ele pegou na mão e... Ô, pai, rapidinho, não quero atrapalhar a benção aí, mas... Esse é o mais velho, né? Vamos trocar aqui. Coloca a mão direita sobre a cabeça dele. E aí no 19 a gente vê, mas seu pai se recusou. Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará, esse é legal, um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior. E seus descendentes se tornarão muitas nações. Né? A gente vê no 19. Isso. E aí no 20, então, aí Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão, Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Né? Então, ali estava dada, né, a preponderância de Efraim, né? Ele já não tinha mais jeito, né? E aí ele diz que está para morrer, né, mas que Deus estaria com eles e que os levaria de volta à terra dos seus antepassados. Ou seja, isso é importante, a gente vai entender melhor quando a gente entrar no Êxodo. Mas já havia uma expectativa de volta. Sim. Tipo, aqui não é nosso lugar. Não, aqui não é. Nós estamos aqui por força das circunstâncias. Sim. Deus nos usou, nos trouxe até aqui para abençoar, mas a gente sabe que há um lugar para nós, que a nossa terra não é aqui, né? E aí ele vai entrar no capítulo 49... onde ele dá de fato, Jacó, né? Dá de fato as bênçãos a cada um de seus filhos, né? Sim. E aí no capítulo 49 a gente tem ali a definição de todas as tribos, que são 12, mas na verdade são 13, né, Ricardo? É porque Levi não se conta, uma vez que eles não receberam territórios. Irmãos, a gente falará melhor das tribos aí num episódio mais pertinente para frente,
mas a gente vai fazer aqui um apanhado geral das tribos. Agora, só sabendo que se você for contar, dará 13, porque, né, tende-se a excluir a tribo de Levi, uma vez que eles não receberam a sua parte de territórios, né? A tribo de Levi, a gente bem sabe, é uma tribo sacerdotal, né? Mais para frente, Moisés e Arão serão dessa tribo especificamente. Mas as duas primeiras são Rúben e Simeão, né, Ricardo? Isso. E esses dois, eles eram por direitos primogênitos, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, o Rúben, né, seria o primogênito, né? Isso. E aí a gente for ver em termos de primogenitura, né, pela lei da época, seria o que herdaria, né? Eu até falei no capítulo passado, eu acho que herdaria todas as terras e as coisas do pai. Eu falei errado. Na verdade, o primogênito, né, pela lei, ele tem direito a herdar o nome do pai, que aí seria o Israel. Né? A gente agora, né, nesse ponto aqui da Bíblia, a gente não tem muito destacado isso, mas a gente vai ver lá, na época, depois, quando se tem toda a conquista da terra, que terá a divisão das terras, né? A gente vai ver esse destaque do nome Israel, né? Mas a gente vê isso para frente, não agora. Mas, enfim, seria o nome, ele tem direito a dupla porção de terra também, e tem direito à autoridade. Então, assim, apesar de todos os irmãos serem líderes de uma tribo, a autoridade... Um deles exerceria autoridade absoluta, né? Estaria com o primogênito. E aí Rúben, Simeão e Levi acabam perdendo isso, né? A gente vai ver agora no 49. No 49 também a gente... Ele é um capítulo que ele seria uma bênção de Jacó sobre seus filhos. Isso. Né? Mas a gente pode falar que isso aqui seria um testamento. Né? Jacó está fazendo um testamento, porque ele está ali na beira da morte, e essa bênção seria como um testamento para os filhos, né? Sim. Então ele vai abençoar ou não abençoar. Alguns não são muito abençoados, né? Porque ele acaba tirando, né, a primogenitura. E Rúben é exatamente esse caso, né? Ele retira de Rúben a primogenitura, né? Sim. Não sem razão, convenhamos aqui entre nós. Então a gente vai ver aí no início, né, que ele chama os filhos e começa. E aí ele fala, né, no 3, Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro. Então já cortou. Aí ele já tirou o Rúben a primogenitura. De herdar, né? Pois deitou-se em minha cama e desonrou meu leito conjugal. Acho que a gente vai ver isso, né? Até tem uma passagem Gênesis 35, 22. Está aberto aí, pastor? Se os irmãos quiserem procurar depois, Gênesis, né? No 35, 22. 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben que se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, eram 12 os filhos de Israel. Ou seja, ele adulterou com a esposa do próprio pai. Não, e na cama do pai, né? Pois aí fica difícil manter os privilégios, né, meu parceiro? E aí ele acabou perdendo a primogenitura. E por direito ela seria dada então a Simeão. A Simeão, exatamente. Só que Simeão ou Levi, né? A Simeão e Levi. Simeão, né? Seria aí na sequência Simeão herdaria. Depois, se vocês quiserem ler, como um texto é um pouquinho grande, dá para ler em Gênesis 34, do 25 ao 31. Isso. Que é porque eles mataram uma galera aí, povo geral, porque alguns abusaram sexualmente da sua irmã. Exatamente, tinha feito o abuso com a sua irmã, né? Mas a coisa já estava pacificada nesse momento, né? Jacó já tinha se acertado com eles, tanto que mandou o povo se circuncidar. E aí Levi e Simeão aproveitaram que eles estavam fracos, né? Uma vez que tinham passado por um processo cirúrgico, né? A circuncisão não deixa de ser um processo cirúrgico. E passaram a espada em todo mundo, mataram geral lá, né? E Jacó ficou muito bravo com isso, né? Porque ele tinha dado uma ordem que não era para fazer nada. Que era para pacificar a coisa, né? E daí, a gente não sei se a gente comentou, mas a gente está falando de Diná aqui. Diná. Na verdade, Diná porque assim, a Bíblia também fala que Jacó teve filhas, mas a única filha que tem nome na Bíblia é Diná. Nomeada é Diná. Então é porque era importante, né? Exato. Então, o nome está colocado porque era um uma passagem importante, né? Com certeza foi uma parte, né? E foi o que aconteceu, né? Realmente aí Simeão e Levi tentaram se vingaram, na verdade, né? Foram lá e Levi todos. Também tem a parte do sacerdócio, né? Porque em Números 1, do 47 ao 50, trata que
Diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu, levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. E eles levaram o tabernáculo e todos os seus utensílios. Então eles já seriam separados. Já seria separado, né? Para ser sacerdotes. E aí a gente está falando aqui de tribos, vamos atentar que, na verdade, Levi é uma tribo. Só que é uma tribo que não herdou território. Exato. Né? A gente vai ver aí ao decorrer da história, lá depois da conquista da terra prometida, eles só não herdaram território, mas ainda assim eles são uma tribo, né? Uma tribo sacerdotal, mas ainda assim é uma tribo. Então, não que eles não sejam tribo, né? Se a gente for falar em termos de território, mas só não ganharam terras, né? Não tiveram direito à herança, né? Vamos falar assim. E aí, já que não foi para Rúben, não foi para Simeão, e Levi não poderia, chega para Judá. Aqui no versículo 8, né? 49:8, Jacó diz: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Aqui no versículo 9, é muito impactante a gente ler esse versículo, né? Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? E eu não consigo deixar de remeter isso a Apocalipse 5:5, quando o apóstolo João tem a visão do fim de todas as coisas e ele está vendo ali, né, todo aquele caos que será o dia do Senhor, e ele chora porque ninguém é digno de abrir o livro, não é? E aí, então, aqui eu leio Apocalipse 5:5 agora. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Isso já é uma profecia muito clara, clara acerca do Messias que haveria de vir. Uma profecia muito clara acerca de Jesus Cristo, que viria muito tempo depois, não é? Tanto que ele diz aqui no versículo 10 de Gênesis 49, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Quem seria essa pessoa, senão o Messias, senão Jesus o Cristo? Isso saindo da boca do patriarca, do patriarca. Então, é uma profecia claramente messiânica. Tá falando isso. E aí, a gente falando de cetro, né? Que também, se não entenderem, o cetro assim, era um símbolo da época de autoridade real, né? É aquele que dá as leis. Então, é o governante, né? De toda a linhagem. Então seria aí para o primogênito, estava na mão de Judá. E realmente daí a gente vai ver depois também, vai saber, né, que o descendente é Cristo, né? É Jesus o Cristo. Que vem da tribo de Judá. Amém. E aí as próximas tribos são Zebulon. Você pode ler isso tudo aí, meus irmãos, vocês podem ler no capítulo 49 de Gênesis, 49, né? Então Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali. E aí as duas tribos que são de José, né, os seus filhos, que a gente acabou de ver que Jacó os adotou, né, Manassés e Efraim, e a última tribo, a tribo de Benjamim, o caçula de todos eles, né? Então aqui nós contemplamos as 12 mais uma, né, que é a tribo de Levi, tribos de Israel, né, Ricardo? Então, isso, as 12 tribos, né, de Israel. Então, só, né, recapitulando, a primogenitura, então, seria o nome, né, a dupla porção da terra e a autoridade. A autoridade ficou com Judá. A gente aqui não está dizendo especificamente sobre isso, mas a gente vai ver no decorrer da história que essa primogenitura foi meio que dividida entre os três ali, né, que foi os dois filhos de José, que foram tomados para si, né, por Jacó, que é Efraim e Manassés. Aí Jacó coloca Efraim acima de Manassés e
né, dando essa separação, mas ainda assim eles são tribo de José. Se a gente for pensar, Isso, né? sim. É porque a gente vê que depois, territorialmente, o nome que vai ter na terra lá, na divisão, vai ser Manassés e Efraim. Isso. Mas se a gente for pensar, ainda é tribo de José. Não que a tribo de José parou de existir, não. Não. Né? Eles são herdeiros Está da tribo de representado José. ali, né? Foi com eles. Então o direito do nome ficou com Efraim. A Bíblia não relata exatamente isso. A gente vai acabar vendo isso lá em Números depois, né? Que seriam a ordem da divisão das terras ali no futuro, quando eles conquistaram Canaã. Então o nome, a dupla porção de terra ficou com Manassés e a autoridade ficou com Judá, né? Que a gente falou até do cetro da autoridade, que vai aí remeter a Cristo. E o nome, a gente vai ver que esse nome, essa separação do nome, quando vai ser na época dos reis lá, né? Salomão, de Davi, né? Na verdade, que teve a briga lá de território e tal, que depois, alguns não queriam ele como rei, outros queriam. Vai haver uma divisão forte uma depois. Divisão forte acho do que território. esse o primeiro, o Sul é meu país de todos os tempos. Mais ou menos isso, né? Acontece aí, né? Pessoal ali da tribo de Judá, né? Junto com Benjamim, fala: o Sul é meu país, vocês vão pra lá, a gente fica aqui. E aí lá a parte de cima, que seriam porque daí ali já estava tudo dividido. Então cada território tinha sua tribo, tinha seu nome, né? Cada território tinha o nome de um dos líderes da tribo, que seriam essas 12 tribos. Mas aí nessa briga, nessa divisão, o reino de Judá, que foi onde Davi reinou, ficou ali para baixo, né? Região sul. E aí lá em cima, o nome mudou. Aí todo aquele território foi chamado de Israel, né? Que é o que a gente conhece hoje como Israel. Então teve aí a gente vê que o nome realmente ficou lá em cima, né? Porque Judá tinha autoridade, mas ele não herdou o nome ficou para Efraim. E a dupla porção de terra a gente vai ver também ali na conquista da terra, que uma parte fica antes do Nilo, do Rio Jordão, me desculpe, fica, né, uma parte aqui e a outra parte fica do outro lado do rio, né? Quando eles conquistam a terra. Então seria a dupla porção da terra. Isso é muito confuso. Eu estava estudando isso no semestre passado na faculdade, junto lá com a aula do professor Gusto, inclusive. Sim. Muito confuso, porque uma hora a Bíblia fala o reino de Israel, ela está se referindo a toda a geografia ali, né? Todas as tribos. Aí outra hora ela fala o reino de Israel, ela está se referindo ao reino do norte. Né? E, cara, isso é muito confuso. A gente tem que se situar muito bem onde é que está para saber do que exatamente está sendo falado, né? Mas eu acho que o importante aqui é a gente destacar realmente essa questão das tribos, né? Que aí a liderança mesmo, né? A autoridade ficou com Judá. Isso. Porque aí Rubem, Simeão e Levi, né? Perderam isso. Levi daí já teria sido separado depois mesmo como sacerdotes, né? Mas que essa autoridade foi para Judá. Acho que isso que é legal de gravar aqui, né? E isso é tão verdade que como é chamado o povo de Israel até hoje? Os judeus. Judeu, né? Judeu vem de Judá, né? Por isso eles são conhecidos como judeus até hoje. Porque, na verdade, claro, isso aí depois, muito depois, lá no exílio e tal, meio que vai acabar o povo de Israel. Sobra também, são os judeus, né? O reino do sul, né? Mas isso são outros 500, mais para frente, quando a gente vai estudar. A gente consegue ver melhor isso quando for realmente estudar ali a parte da divisão. E aí quando começa a conquista das terras, né? Mas, enfim, essa seria aí a divisão, né, das tribos, né? Das tribos dos filhos. O capítulo 49 é como se fosse um testamento de Jacó para os filhos, né? Perfeito. Eu acho que isso que é legal a gente gravar. E aí, no final do capítulo 49, isso mesmo... No final do capítulo 49, a partir do versículo 29, nós temos relatada a morte de Jacó. Né? Jacó deu as instruções, né? Falou ali tudo que tinha que falar. E ele pede para ser sepultado na sua terra. Não é? Assim como foram Abraão e Sara e tudo mais. E depois de dar essas instruções, ele morreu. Jacó morreu. Então, daí no capítulo 50, a gente vai ter ali o relato de José, ele, né, chora sobre a morte do pai, enfim. E eles vão, de fato, enterrar Jacó na terra que ele gostaria de ser enterrado, né? Eles cumprem esse último desejo, né? Então, Jacó, até no versículo 6 ali do capítulo 50, o faraó dá essa permissão, né? Vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar, né? Então, eles vão lá, enterram Jacó
com toda a pompa de Canaã, circunstância que lhe era de direito e tal. E aí os irmãos ficam muito preocupados. Os irmãos falam, será que a bondade de José era porque o pai estava aí ou será que, né? Que realmente ele nos perdoou, né? Agora que a gente vai descobrir isso aí. Eles ficam muito preocupados, né? No versículo 15 ali. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Convenhamos, não foi pouco mal, né? Então eles, né, iam passar um aperto ali. Mas José não, na verdade ele havia perdoado de fato, não é? E logo depois, ele diz aqui, não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus. José mais uma vez crente piedoso, né? Mostrando a fé que esse homem tinha em Deus. Apesar de toda a dor e sofrimento que lhe tinham causado, ele confiava muito em Deus. Isso é uma baita de uma lição para nós, né? Sim. E aqui, daí no versículo 22, a gente tem relatado a morte de José, que é o fim do livro de Gênesis, né? José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamá-lo, foi colocado num sarcófago no Egito. Ou seja, havia sim a expectativa de retorno para a terra de Israel. O livro de Gênesis se encerra com essa expectativa, né? José dizendo, olha, né, Deus, eu estou procurando aqui o versículo que eu acabei de ler, mas Deus virá em socorro 25. De vocês, no 25, né? Isso. Quando Deus intervir em favor de vocês, leve inclusive os meus ossos daqui. Eu quero estar sepultado também na nossa terra, né? Sim, a então, terra prometida. Em Êxodo 13, 19 fala sobre isso, em Josué 24, 32 é a conclusão daí. Então, meus irmãos, depois de muito tempo, muitos episódios, pela graça de Deus, né, com algumas dificuldades, né, com algumas repetições, enfim, a gente conclui o livro panorama de Gênesis. Sim. Né, esse panorama não foi tão panorâmico assim, convenhamos, né, pastor? Mas eu acho que deu para ter uma ideia. Nós esperamos que vocês tenham acompanhado com leitura, porque de nada ou muito pouco adianta esse panorama se não estiver sendo feita uma leitura efetiva da Escritura, né? Isso é muito mais importante do que a aula em si. O acompanhamento bíblico é muito mais importante. Fica algumas lições do livro de Gênesis, da soberania de Deus, dos planos de Deus, como Deus não se abala quando as nações são abaladas, né? Como os planos de Deus às vezes são contrários àquilo que a gente estigmatiza, né? Aquilo que a gente tende a pensar que tudo é bênção, que tudo é riqueza, que tudo é prosperidade. Nem sempre. O caso de José é muito emblemático nesse sentido, né? Fica a lição do Deus criador, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que é sustentador do universo, da terra, de sua criação. Eu gosto muito de uma frase do Abraham Kuyper, um teólogo holandês, que ele diz que não é bem assim, mas eu estou parafraseando ele aqui, não há 1 centímetro em toda a criação onde Jesus não possa dizer é meu, me pertence. Né? Então a gente está vendo, a gente pôde, né, ter uma ideia do poder de Deus, da sua grandeza em conceber a criação, em criar, em sustentar, não é? Em fazer cumprir os seus planos. Daqui em diante entramos no livro de Êxodo. Prometemos, pelo menos tentaremos não ficar 40 anos nele, né? Deus nos ajude. Mas vamos procurar fazer ele bem panorâmico para vocês entenderem. É claro que tem alguns pontos que a gente vai ter que se aprofundar, porque são muito relevantes, muito relevantes. O livro de Êxodo é um livro maravilhoso. Eu já te convido a ir se adiantando na leitura aí, porque é um livro muito bom. E, Ricardo, suas considerações finais em Gênesis. Reforçando já o que você comentou, e
é aquilo que eu falo, né? Para mim, a Bíblia, né, ela está toda interligada. Então, a gente não deixar o Antigo Testamento em si, em geral, de lado, né? E achar que a gente vive só Novo Testamento. Muita coisa do Novo Testamento a gente tira daqui do Antigo Testamento também. E a gente vê as promessas de Deus realmente aqui se cumprindo, né? E a gente acabou de ler aqui acho que digamos, em termos dessa aliança que Deus fez com Abraão, sim, da descendência de Abraão, né, que vai começar a se cumprir aqui, né? Sim, exato. Em Jacó, né, nos filhos deles, que seria a separação das tribos aí e tal. Que Deus vai cumprir o que ele está falando. E a gente já vê aqui da boca de Jacó saindo aí uma profecia. A gente vê... Dá para ver aqui que realmente está falando de... Remetendo a Cristo. Está, né? Remetendo a Cristo. Então, que não são livros assim, a gente, o livro é literal ou não é literal. São livros reais, são livros históricos. Né? Então, é importante a gente estudar também um pouco, ou ler com atenção aí o Antigo Testamento. E Gênesis se a gente não ler Gênesis, a gente não vai entender o resto da história, né, do povo de Israel, do resto da Bíblia. Né? A gente tirar Gênesis, por exemplo, a gente vai entrar no Êxodo, né? Aí fazer os próximos episódios falando sobre Êxodo. Se a gente lê Êxodo sozinho e não lê Gênesis, a gente não vai entender nada da história. Não faz sentido, né? Qual o sentido, né, daquilo. E aí, Gênesis também, ele foi escrito, na verdade, para aquele povo, tudo bem, né? Que estava saindo ali do Êxodo, com certeza Moisés escreveu para eles. Por quê? Porque eles ficaram 400 anos presos lá. Então eles tinham que ter uma explicação. Por que eu vou atacar uma terra que já está povoada, que já tem pessoas lá? Por que eu vou guerrear com aquelas pessoas para tomar... O que é isso, né? Que bênção é essa? Né? Eu não estou entendendo. Então, eles tinham que estar a par, né? Porque com certeza muita coisa da história deles se perdeu ali naquele tempo. Muita coisa. Então, Gênesis foi escrito para isso também. E realmente ele é um livro histórico, né? Então, acho que para mim é isso, né? A gente tem que ler com calma também. Às vezes é um pouco chato, pode ser, mas a gente lê com calma e se atentar a alguns detalhes, a gente vai encontrar muita coisa boa, né? Desses livros aí, né? Sem sombra de dúvidas. Pastor Carlos, suas considerações finais em Gênesis? Acredito que Gênesis é uma leitura bastante importante em tudo que o Ricardo e o Marlon falaram. E também para mostrar que os eleitos de Deus também passam por dificuldades. Sim, E a dificuldade não significa que Deus não está com você ou não está cuidando de você. E sim significa um amadurecimento espiritual nele. Uhum. E no meio da dificuldade, ainda eles tinham confiança em Deus de que tudo era um propósito do Senhor. Então a gente vê muitas coisas. Você vê Cristo desde a criação até ali nos momentos finais da vida de José, né? Você vê um Deus totalmente poderoso, cuidador, presente, que ama acima de todas as coisas. A gente vê quebras de paradigma, se eu posso assim dizer, né? Primogenitura não significa que é o primeiro a sair, né? A bênção da primogenitura. E como que é quebra de paradigma mesmo, né? Então, o nosso Deus não é um Deus que quer holocaustos de criança. O nosso Deus não é um Deus que procura, pelo ódio, trazer vitórias. Não. O nosso Deus é um Deus maior do que tudo isso, e Ele te criou, e Ele me criou, Ele nos criou para um propósito acima de todas as coisas. Então, Gênesis, para mim, é uma leitura essencial na vida do cristão. Sem sombra de dúvidas. Esperamos que você continue mantendo a sua leitura, volta e meia esteja voltando a esse livro. Tem muita gente que faz leitura anual da Bíblia todo ano. Eu acho isso admirável, né? Que você retorne a esse livro, que você medite nesse livro, que você busque mais informações. Nos procure aqui na igreja se alguma coisa não ficou claro, se algum assunto a gente não se aprofundou quanto você gostaria, não é? Temos materiais aqui na igreja, temos materiais que podemos indicar em PDF, site, YouTube, né? A tecnologia é uma bênção e a gente tem muita coisa disponível
que nos auxilia aí no estudo, seja de qual livro for, e Gênesis não é diferente. Agradecemos a sua paciência, a sua parceria em nos acompanhar até aqui. Eu nem sei quantos episódios deu, mas acho que deu uns 10, 11 aí, né? Por aí. Agradecer 10, Gui. O Gui está me dizendo aqui que foram 10 episódios. Nós agradecemos sua parceria. Deus abençoe. Não há outro motivo para fazermos isso, senão para que você, nosso querido membro, ou você, nosso querido ouvinte, que às vezes não é membro da igreja, mas nos acompanha aqui também, esteja sendo de alguma forma edificado através desse conteúdo. Que Deus continue nos sustentando, continue sustentando o Ricardo, sustentando o pastor Carlos, sustentando a mim, nos dando consciência, nos dando sabedoria para que possamos continuar contribuindo de maneira produtiva, né, através aqui das escolas bíblicas à distância, e se assim Deus permitir, muito em breve, retornando também presencialmente aqui no templo da PIB Piraquara. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os meninos que, com muito suor, muito trabalho, muita dedicação, editaram cada um desses episódios. A Paula, que preparou todas as imagens. Vocês são uma bênção. Ninguém aqui é remunerado, a gente faz porque a gente gosta e porque a gente acredita que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela muda e transforma a vida das pessoas. Por isso que a gente se propõe a fazer isso, e claro, porque Deus, em sua soberania, assim como aprendemos no livro de Gênesis, nos convidou para essa obra, nos chamou, nos ordenou, e ai de nós se não a cumprirmos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Este episódio foi editado pela equipe de comunicação da PIB Piraquara. EBAD, um projeto do Departamento de Ensino. Até a próxima aula.